A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Diga graças a Deus que hoje eu estou aqui, porque uma palavra do trono da graça vai ser liberada sobre a sua vida hoje. Amém, meu irmão? Você vai sair daqui transbordando da unção de Deus, a unção sobrenatural. Você crê nisso, meu irmão? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Oh, Jesus. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Nós esperamos. Diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor então. Filipenses no capítulo 4, verso 19. Se você não achou, nós vamos projetar, no nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz isso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Repita comigo assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minha necessidade. Fala para o seu irmão assim: Cristo vai suprir todas as suas necessidades. Se você crê nisso, meu irmão, dá um abraço forte no seu irmão, diga assim: ele vai suprir, ele já supriu. Fala para ele: o favor de Deus é sobre a sua vida e você vai desfrutar. Se você crê nisso, diga amém bem forte. Coloca a mão no seu coração, irmão. Até o Pedrão diz um amém bem forte agora, né, Pedrão? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui nessa noite. Declaramos que nessa noite o Senhor vai liberar uma palavra aos nossos corações. Por isso, nessa noite, Senhor Jesus, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos com clareza e entendimento a Tua palavra. Ó Espírito Santo, flua nesse lugar com a Tua glória, flua nesse lugar com a Tua preciosa presença. Nós cremos, Deus bendito, que o Teu amor é uma fonte inesgotável para nós, que a Tua graça é um oceano inteiro para as nossas necessidades. Nós declaramos nessa noite, Pai, que os nossos corações vão sair daqui aquecidos pelo agir e operalizar da Tua palavra. Eu declaro, Pai, mudança e transformação de mentalidade. Eu declaro, Pai, um espírito, Pai, de revelação, para que viemos sair daqui com entendimento, compreendermos com clareza, e venha queimar nos nossos corações, apaixonados pelo Senhor, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que conforta, a Tua palavra que exorta, a Tua palavra que nos direciona. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, cremos que nós somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, nada podemos falar, mas nós cremos que o Senhor é o Espírito vivo e a Tua palavra é viva. Por isso, nessa noite, os nossos olhos estão abertos, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir da parte do Senhor aos nossos corações. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu tenho desfrutado de algo sobrenatural de Deus na minha vida. Hoje tem sido um dia cheio da vida de Deus na minha vida. E Deus, Ele tem derramado cada dia mais a graça dEle, o favor dEle sobre mim. Eu creio que eu sou muito amado por Deus, irmão. E por crer nessa verdade, por crer nessa realidade, cada dia mais o Senhor tem escancarado portas para mim. E hoje eu percebi o quanto Deus me ama. Fala para o Senhor assim: Deus te ama. Sabe, e hoje eu falei para a Nath que hoje tem sido um dia cheio da vida de Deus na minha vida, porque quando hoje nós estávamos vindo de Paranavaí para cá, eu estava olhando para a Manuela, e eu percebi que a nossa fé
na obra consumada de Cristo, foi materializada através da vida da Manuela. Hoje, quando nós estávamos vindo de Paranavaí para cá, eu e a Nath choramos o caminho inteiro, irmãos. Porque eu lembro que o ano passado, esse período, as nossas lágrimas eram de dor. Eu lembro que no ano passado, nesse período, as nossas lágrimas eram de angústia. Mas um dia eu acreditei, um dia eu criei. E eu falei, Senhor, eu creio no nome mais precioso, que a minha fé vai se materializar. Eu creio no nome de Jesus, que aquilo que é impossível vai se tornar possível. Sabe, irmãos, e hoje quando eu cheguei na minha casa, eu e a Nath viemos chorando, eu peguei meu violão, comecei a louvar o Senhor. Já fizemos um culto em casa, com a Manuela, e louvamos ao Senhor com ela. E eu falei algo para ela, que eu já havia falado para ela. Eu falei, filho, o papai te ama porque você existe. E eu creio que através da sua vida, a fé na obra de Cristo se materializou. Sabe, irmãos, quando aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós pedimos ao Senhor, em fé, se materializa diante dos nossos olhos, nós cremos que a obra vicária de Cristo na cruz foi real. Nós cremos que aquilo que Ele fez na cruz por nós foi completo. Sabe, irmãos? E hoje eu estava refletindo em algo. Muitas pessoas quando desfrutam de uma vitória, muitas pessoas quando desfrutam de uma realidade espiritual, muitas vezes eles dizem no final dessa vitória que vale a pena ser fiel, né? Mas eu não quero chegar no final disso e falar vale a pena ser fiel. Porque eu acredito muitas das vezes, quando a pessoa fala isso, ele acredita que a fidelidade foi dele. Sabe? Quando a pessoa chega no final e fala vale a pena ser fiel, parece que foi ele que fez algo, chamou a atenção de Deus, para Deus fazer algo. Mas sabe, irmãos, hoje eu cheguei diante do Senhor e falei, Senhor, vale a pena crer na obra consumada de Cristo na cruz. Sabe, vale a pena crer na fidelidade dEle para conosco, para mim. Sabe, é esta fidelidade que vai fazer eu e você provarmos do sobrenatural e daquilo que é indescritível, daquilo que é extraordinário, todos os dias da nossa vida. Qual a fidelidade? A fidelidade dEle para conosco. Sabe, quando nós chegamos na posição que nós já estávamos no início, porque a vitória em Cristo é uma posição que nós já iniciamos nela, amém, irmãos? Nós já iniciamos na fé, nós declaramos a vitória. E quando você passa por circunstâncias, às vezes indescritíveis, circunstâncias difíceis na sua vida, às vezes você almeja chegar num lugar que é tranquilo, num lugar de vitória. Mas eu quero dizer para você, quando você está em Cristo, você já inicia na vitória. A sua posição já é de vitória. Por quê? Porque a vitória foi conquistada na cruz há 2000 anos atrás. E quando Jesus abriu os seus braços e disse, está consumado. O que ele disse para mim e para você? É nessa vitória que você tem que basear a sua vida. É nesta vitória que você tem que desfrutar todos os dias. Então muitas pessoas chegam no momento da vitória, no momento de desfrutar daquilo que eles tanto sonharam e almejaram, e dizem, vale a pena ser fiel. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, vale a pena crer na fidelidade de Cristo para conosco. Porque muitas vezes a nossa fidelidade pode mudar, mas a fidelidade dEle não está destinada nos nossos méritos, no nosso comportamento. Ele é fiel porque simplesmente te ama. Ele é fiel porque me ama. Ele é fiel porque te ama. Ele é fiel porque morreu de amor por mim e por você. Então, vale a pena chegar no momento da vitória e declarar, vale a pena crer na obra consumada de Jesus na cruz. Fala para o seu irmão assim, vale a pena crer na obra consumada de Jesus. Assim, crer na fidelidade dEle. Fala para o seu irmão, crer na fidelidade dEle. Sabe, irmãos, uma coisa que você tem que estabelecer na sua vida é andar sobre a fidelidade de Cristo para com você. Porque essa fidelidade é imutável. Essa fidelidade não muda. Mas muitas vezes nós queremos andar para com a nossa fidelidade com Deus. Mas muitas vezes a nossa fidelidade, às vezes, é mudada
por circunstâncias, por situações. Mas eu quero dizer para você, a fidelidade de Cristo, a fidelidade do Pai para você é imutável, porque a fidelidade dele para conosco não está baseada no nosso comportamento, não está baseada nas nossas circunstâncias, mas está baseada na obra dele na cruz. Então eu quero dizer para você, a fidelidade de Deus para você nunca vai ser mudada. Fala para o seu irmão, a fidelidade de Deus para você nunca vai ser mudada. Você crê nisso, meu irmão? Então, quando você crê na fidelidade dele para você, você vai desfrutar do extraordinário. Você vai desfrutar daquilo que é indescritível, daquilo que olho não viu, que ouvidos não ouviram e que nem penetrou no coração humano. Por quê? Porque a fidelidade dele não muda. Ele é fiel. Pastor, mas se eu errar, ele continua sendo fiel. Mas se eu acertar, ele continua sendo fiel. Mas se eu errar, ele continua te amando. Mas se eu acertar, ele continua te amando. Porque a palavra do Senhor diz que Deus provou o seu amor para conosco, dando a vida de Cristo na cruz, sendo eu e você ainda pecadores. Então a fidelidade do Pai para mim e para você está baseada exclusivamente na obra completa de Jesus na cruz. Fala comigo assim, a obra de Cristo é completa. Sabe, irmãos, eu quero ensinar para você algumas maneiras práticas de aplicar a graça na sua vida e de viver nesse princípio que vai trazer o favor de Deus para você, vai abrir as portas de Deus para você e sobre nós. Sabe, eu quero falar 3 princípios apenas, uma maneira fácil de você aprender a memorizar e queimar isso do seu coração, para que essas disciplinas espirituais venham direcionar a sua vida de hoje em diante. A primeira coisa, eu já falei algumas vezes sobre isso, mas eu só quero dar uma pincelada. O primeiro princípio espiritual que eu quero dizer para você: viva baseado na fé e não na obediência. Fala para você assim, viva baseado na fé e não na obediência. Sabe, muitas pessoas dizem que o poder de Deus está na oração. É verdade. A oração é o poder, mas sem o evangelho, esse poder se perde. Algumas pessoas dizem, o poder de Deus é o Espírito Santo, que é derramado em nós. Eu acredito nessa verdade, eu acredito nessa realidade. Mas se não tiver o evangelho sendo anunciado, se não tiver a palavra sendo pregada, não tem como o Espírito Santo operar nas nossas vidas. Se o evangelho não for anunciado, não tem como o Espírito Santo atuar na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele só age através do Evangelho. E o Evangelho é a palavra de Deus. Então, o Evangelho é Cristo em nós. E Cristo em nós é essa esperança. É a esperança de entendermos que a fidelidade de Deus para conosco está baseada exclusivamente naquilo que Cristo Jesus concretizou na cruz. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, a obra de Jesus é uma obra que é completa. Fala para o seu irmão assim, viva pela fé. Irmãos, os sonhos, os milagres, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, só vai se materializar diante dos teus olhos quando você decidir viver exclusivamente pela fé. Pela fé. Fala para o Senhor assim, a fé é a moeda do céu. Sabe, irmãos, a fé é a moeda do céu. Então, sem fé, a palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se você não tiver fé para crer na obra consumada de Cristo, se você não tiver fé para crer naquilo que Cristo já completou na sua vida, se você não ter fé para ouvir a palavra, receber a palavra, se você não tiver fé para que o Espírito Santo venha fluir na sua vida, então de fato você não vai conseguir agradar a Deus. Como eu consigo agradar a Deus hoje, pastor Marcelo, nessa dispensação da graça? Pela fé. Mas qual fé? Na fé da obra de Cristo na cruz. Essa fé que é exclusiva, porque em Cristo nós temos todas as coisas.
Em Cristo nós conquistamos tudo. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é o seu direito, é a sua herança. Sabe, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é aquilo que você tem que se apropriar. Mas como eu me aproprio? Pela fé. Fala para o seu irmão assim, a vitória já é sua. Fala assim, você é mais do que vencedor. Fala assim, você começa na posição de vitória. Fala para o seu irmão assim, você é vitorioso. Mas fala assim, a vitória é conquistada pela fé. Fala para o seu irmão assim, é pela fé. Qual fé, pastor Marcelo? A fé em Cristo Jesus. Porque quando você crê na obra consumada de Jesus, você crê que nele foram consumadas e completadas todas as coisas. Sabe, irmãos, a fé é exclusiva nele. Sabe, eu quero dizer para você que quando você baseia a sua vida na obediência, normalmente você não vai conseguir ter fé. Mas pastor Marcelo, eu não tenho que obedecer mais. A sua obediência tem que ser consequência da sua fé. Mas muitas vezes nós queremos obedecer para ter fé. Esse exemplo que eu dei, vale a pena ser fiel. Quando você fala que vale a pena ser fiel, o que você está dizendo? Que através da minha obediência eu tive fé. Vale a pena ser fiel, que a minha vitória hoje vai ter sabor de mel. Né? Eu vou estar na plateia, eu vou estar no palco e você na plateia. Essa que é a fidelidade de Deus para você, irmãos? A fidelidade de Deus para com você é a mesma fidelidade de Cristo. Ele, subsistindo na forma de Deus, se tornou homem, não quis ser igual a Deus, se humilhou na forma de servo, tomou a posição de servo de todos os irmãos, foi crucificado, açoitado, se tornou o último para ser o primeiro. Morreu para viver. Qual que é o princípio da fé? Para você ser o primeiro, você tem que ser o último. Então a fidelidade não é sua, a fidelidade é dele. Não adianta você chegar no final e falar que vale a pena ser fiel. Não, vale a pena crer na fidelidade de Cristo. Por quê, irmãos? Porque a fidelidade de Cristo não muda na sua vida. Sabe? Às vezes você vai continuar sendo infiel, mas ele vai continuar sendo fiel na sua vida. Mas pastor, mas Deus não exorta? Claro, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, no capítulo 6, que Deus, ele exorta todo aquele que ele ama e tem por filho. Então o pai ainda pode bater na sua bunda ainda. Pode dar uma cintada em você, por quê? Porque ele te ama. Ele te ama. E não é porque você é amado, você vai fazer o que você quer. Mas eu quero dizer para você, a sua vida tem que ser vivida pela fé. Fala para os irmãos, tem que ser pela fé. Romanos no capítulo 1, versículo 16, diz assim, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Fala para o seu irmão assim, o justo vive da fé, não da obediência. Então, o que eu quero dizer para você, irmãos? Que a obediência vai ser consequência da sua vida de fé. Porque quando você viver uma vida de fé, a obediência que você vai ter na palavra vai ser gerada pelo Espírito Santo, vai ser gerado por Ele. E se é gerado por Ele, se Ele está direcionando a sua vida, essa obediência não muda. Por quê? Porque é através do Espírito Santo que está operando em você. Então é de fé em fé. Mas nós todos estamos sujeitos ao pecado. Mas a palavra do Senhor diz que diante de Deus, através da fé, nós somos feitos justiça de Deus, através de Cristo Jesus. Você não é justo porque você obedeceu, você é justo porque você creu. Fala para o seu irmão, se você é justo porque você creu. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que quando Adão pecou, através do pecado de Adão, o pecado entrou em toda a descendência de Adão, em todos os homens. Mas a palavra também do Senhor diz que se por um só a ofensa entrou no mundo, também por um só a justiça também vai entrar nos homens. Então o mesmo princípio, quando Adão pecou,
o pecado foi implantado na vida de todos os homens. Mas quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, a justiça dele foi implantada em todo aquele que creu. A minha pergunta para você nessa noite: você creu na justiça de Cristo? Então, se você creu na justiça de Cristo, essa justiça já foi imputada em você, já foi colocada em você. Então a palavra do Senhor diz que tudo o que Cristo é, nós seremos neste mundo. Então o que eu quero dizer para você, esse princípio, essa primeira disciplina espiritual: viva pela fé. Viva pela fé, não pela obediência. E o segundo princípio que eu quero dizer para você, que a bênção de Deus é somente para aqueles que vivem baseados na obra de Cristo. Somente para aqueles que vivem pela fé. Porque quando você vive nessa fé, aí que as coisas vão acontecer na sua vida. Você já viu alguém que parece que as coisas vêm na vida dele de mão beijada? Você conhece alguém assim? Parece que vem fácil as coisas. Aí muita gente fala: é sorte. Não, irmão, isso não é sorte, isso é favor. Aí você vê: rapaz, não fez nada para isso, não merece. Mas porque não merece, por isso que recebe favor. Quando você quer merecer algo de Deus, o que você está dizendo? Senhor, eu vou basear na minha justiça, eu vou chegar lá no final, vou dizer que vale a pena ser fiel. E parece que as coisas não andam, você até recebe, mas parece que aquilo que você recebe não é algo sobrenatural. Mas parece que quando você recebe de graça, parece que o negócio é sobrenatural, né? Semana eu estava conversando com o Luiz falou para mim que uns dias atrás ele comprou um celular para o Mateus, o celular quebrou. E ele mandou para garantia o celular. Olha para você ver o favor de Deus. Aí quando ele mandou o celular para garantia, o celular se perdeu pelo meio do caminho. Aí a fábrica não recebeu o celular. Aí eles entraram em contato com a fábrica falou assim: faz o seguinte, nós vamos depositar o valor do celular na conta de vocês. E eles depositaram. Amém? Foi, Luiz? Aí de repente passou uns dias, a fábrica ligou para o Luiz e falou assim: olha, para a Daiane, falou assim: o celular chegou aqui. Como vocês já receberam o dinheiro, nós não sabemos o que nós vamos fazer com esse celular, então nós vamos devolver o celular arrumado para vocês. Então vocês podem ficar com o dinheiro e com o celular. Erga o celular aí, Daiana. Então isso é o que, irmãos? É favor. É favor. Mandaram o dinheiro e o outro celular ainda. Então eles puderam comprar um celular novo e desfrutar do outro celular arrumado. Então isso é o que? É favor de Deus. Porque quando você entende que você não merece, parece que as portas são escancaradas para você, as portas se abrem diante de você. Mas isso é para quem vive pela fé. Então eu quero dizer para você: se você crê pela fé, as portas vão abrir diante de você. Se você crê pela fé, Cristo vai derramar graça sobre você. Você crê nisso, irmão? Segundo princípio que eu quero ensinar para você hoje: viva pela provisão e não pela demanda. Fala para o seu irmão assim: viva pela provisão e não pela demanda. Então o versículo que nós lemos lá em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Hoje eu estava lá em casa, eu comecei a pesquisar esse versículo, estudar esse versículo, meditar nesse versículo. E eu fui ver na origem desse versículo qual a destinação do grego da palavra suprir, em grego. E a palavra suprir em grego significa plero, que está na verdade destinado a esse versículo. E plero significa tornar cheio, fazer abundar, tornar pleno, estar plenamente abastecido. Olha que a palavra do Senhor diz, que há de suprir. Então, esse suprimento é um suprimento que é completo. Esse suprimento é um suprimento que vai encher as suas vasilhas e vão transbordar. Mas é no que, pastor? Em tudo. Em Cristo todas as suas necessidades são supridas. Mas para isso eu tenho que desfrutar do quê? Da fé. Então olha, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir. Fala para o seu irmão assim: Jesus já supriu. Você crê nisso, irmãos? Agora pensa numa das suas necessidades nesses dias. Aí você vai falar assim: está suprida. Você crê nisso? Então essa é a verdade espiritual de Cristo para você. Que
o nosso Deus, na sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então isso é algo pleno, isso é algo abundante, isso é você tomar cheio a sua vida. Sabe, irmãos, você tem que pensar sempre em algo. Você tem que pensar em sempre ter provisão. Fala assim, eu tenho provisão. Porque qual o problema da nossa vida? O problema da nossa vida é que muitas vezes nós não vivemos pela provisão, nós vivemos pela demanda. Sabe? Esses dois princípios é uma maneira clara de nós diferenciarmos a velha aliança e a nova aliança. São duas coisas paralelas entre lei e graça. Então, a lei é a demanda, a velha aliança é a demanda. Por quê? Porque a lei é a exigência. Porque a lei sempre vai demandar algo do homem. Mas o que é a graça? A graça é provisão. Fala para o seu irmão assim, é provisão. Então, o próprio Deus em Cristo, pela sua graça, há de suprir tudo aquilo que Ele mesmo exigiu na lei. Então, através da graça, não há demanda, há suprimento para as nossas vidas. Através da graça, há o favor derramado sobre a nossa vida. Sabe, na lei, na demanda, a lei diz assim para você, faça. Mas na graça, Ele diz, eu vou fazer, eu já fiz por você. Sabe, meu irmão? Mas isso não é pela demanda, é pela provisão. Esse é o segredo de você viver em paz com Deus. É crer que Ele vai derramar em abundância na sua vida. E não é porque você merece, é porque Ele te ama e quer derramar graça e favor sobre você. Você crê nisso, meu irmão? Já pensou se eu, como pastor, tiver uma mentalidade, semana após semana, de pensar assim, os irmãos são muito exigentes, eles são muito inteligentes, então eu tenho que estudar muito para pregar para eles, porque eu não consigo, sou muito inteligente. Já pensou eu semana após semana pensando na inteligência dos irmãos? Minha vida se tornaria um caos, um inferno. Por quê? Porque eu ia viver na demanda de cada pessoa. Mas toda semana, eu creio que tem provisão do céu para ser liberada para nós. Eu creio que a palavra é derramada do céu, como esse orvalho suave, que desce sobre nós. E cada domingo Ele traz revelação, Ele traz o maná para nós. Por quê? Porque eu creio na provisão celestial. Sabe, eu não vivo de acordo com as minhas necessidades. Eu vivo de acordo com aquele que Ele já disponibilizou para mim. E eu creio que Cristo já deixou tudo disponível. Fala para o seu irmão, está tudo disponível para você. Fala assim, é só crer. Sabe, irmãos? Porque quando nós vivemos na demanda, nós vamos viver com o nosso coração assustado. Nós vamos viver uma vida sem paz. Sabe, quem vive pensando em demanda, sempre vive angustiado, preocupado. Né? Quem vive pensando nas contas que tem que pagar amanhã e não tem o dinheiro, o que você vive? Nem dorme. Meu Deus, que angústia, não saiu o dinheiro. Né? Não tem. Por quê? Porque você vive na necessidade do dinheiro vir. Mas quando você crê, meu Deus e Pai, na sua glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo. Eu creio que tudo aquilo que eu preciso já está disponível para mim, já está liberado para mim. E o que acontece, irmãos? Você vai dormir em paz. Você vai dormir em paz. Essa semana eu estava indo para Paranavaí, Canate, na quinta-feira, levar ela para ganhar a Manu. E eu estava com meus últimos trocadinhos na carteira, eu falei, Jesus, eu vou ter que registrar a menina, e como que eu vou registrar agora? E eu nem sabia de nada, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, não, Senhor, o Senhor vai prover. Eu tenho que comprar os remédios depois, Jesus. Eu pensando, a minha carne falando. Aí meu espírito já falou, não, eu já provi tudo para você, filho. Sabe, irmãos? Aí de repente eu estava lá no quarto e chegou a enfermeira, eu perguntei, olha, como que a gente faz para registrar a Manuela aqui? O que eu tenho que pagar? Ele falou, não, você não tem que pagar nada, é de graça. Eu falei, de graça? Eu falei, é de graça, você só vai ali, registra ela, é de graça. E eu falei assim para ela, mas eu quero que a naturalidade dela seja de São João do Caiuá, não de Paranavaí. Tem como? Tem como.
Então, ela nasceu em Paranavaí, mas ela é natural de São João do Caiuá, terra do avivamento. Amém, irmãos? E eu falei pro cartorário naquela hora, né? Aí a Nath falou, mas amor, ninguém conhece São João. Aí a minha mãe falou, mas ninguém conhece São João, amor. Paranavaí é mais fácil, quando a Manuela, né, crescer. Eu falei assim, não conhece, mas vai conhecer, porque é a terra do avivamento. É a terra do envio, é a terra da glória de Deus. É uma terra que já é conhecida nas regiões celestes. Eu falei para a Nath assim, o povo não conhece, mas meu Deus conhece. Sabe? E eu fiz questão de registrar ela como alguém natural de São João do Caiuá. Por quê? Porque foi aqui que o milagre foi gerado. Foi aqui que o sobrenatural de Deus aconteceu. Sabe? E eu entendi isso. Por quê, irmãos? Porque quando nós vivemos através do suprimento, não da demanda, o Senhor vai suprir em glória tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que o Senhor disse, buscai primeiro o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Irmãos, se a palavra do Senhor diz que até os lírios dos campos, na maior glória de Salomão, nem Salomão conseguiu se vestir tão bem como os lírios dos campos, até os pássaros o Senhor dá um alimento. Já pensou você que é filho amado dele? O que ele tem para oferecer para você dia após dia? Qual que é o suprimento que ele tem hoje? Sabe, irmãos? O salmista Davi, em seus Salmos 23, ele disse algo muito claro. O Senhor é o meu pastor e nada... Ele sendo pastor, nada te falta. Agora já pensou quando você mudou a revelação hoje? Porque você vai falar... O meu Deus é meu Pai, e eu sou filho, e se eu sou filho, Ele há de cuidar de todas as minhas necessidades, Ele há de suprir tudo aquilo que eu preciso. E Jesus agora não é só meu pastor, Ele é meu irmão, e se Ele é meu irmão mais velho, Ele vai me defender de todos os ataques do diabo, de todos os ataques do inferno. E Ele vai me colocar debaixo dos seus braços, debaixo das suas asas. E eu vou estar protegido, defendido e suprido em tudo aquilo que eu preciso. Por quê? Porque Ele é o Deus que libera a provisão abundante sobre a sua vida. Ah, pastor Marcelo, está tão difícil. Irmãos, eu quero dizer para você, está difícil até hoje. Porque amanhã quando você acordar, você vai falar, Senhor, qual é o suprimento que o Senhor vai mandar para mim hoje? Senhor, qual é a torneira do céu que o Senhor vai derramar sobre mim hoje? Porque você vai orar diferente. Você vai falar, eu trago do céu agora a existência, todas as minhas necessidades. E eu declaro que todas as minhas necessidades já estão supridas em Cristo. Sabe, irmãos? E quando Ele suprir, tem algo convicto no seu coração. A palavra do Senhor diz que um dia Eliseu chega na casa de uma viúva. E a palavra do Senhor diz que aquela viúva estava comendo o seu último bocadinho de trigo, a sua última quantidade de azeite. Sabe, às vezes hoje na sua casa você só tem o restante do trigo, o fundo do pacote do trigo, a pílula de óleo. Mas eu quero dizer que o Senhor mandou o profeta na sua casa. Em vez de você se alimentar, você vai alimentar o profeta, que é Cristo. E quando você alimentar o profeta, vai faltar vasilha, porque o óleo vai transbordar. Aí você vai sair diante da sua vizinhança, vai pedir vasilha, e o azeite vai transbordar na botija. Por quê? Porque o Deus que você serve é o Deus do suprimento, não da demanda. Então quando Ele manda de uma forma sobrenatural e abundante sobre a sua vida. E eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, que sobre a sua casa, que sobre as suas vasilhas, o azeite vai se derramar no nome de Jesus. Fala para o seu irmão assim, o azeite vai se derramar. Assim, vai se derramar. Oh glória. Você vai tomar banho até de azeite. Você vai se hidratar até de azeite. Por quê? Porque esse Deus está olhando as suas necessidades. E a palavra do Senhor diz, olha que Davi diz, que nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome.
Agora minha pergunta para você: você é justo pela fé em quem? Em Jesus, em Cristo. Agora minha pergunta para você: será que Deus Pai vai deixar Cristo passar alguma necessidade? Não? As suas necessidades, meu irmão, são as necessidades de Cristo. Porque Cristo está em você, o Espírito Santo está em você. E se o Espírito Santo está em você, quando você passa por privações, por necessidades, o Espírito Santo que está em você clama com gemidos inexprimíveis e declara: Pai, aqui tem um filho, derrama sobre ele provisão, derrama sobre ele o azeite, derrama sobre ele a cura, derrama sobre a casa dele aquilo que ele precisa. Eu quero dizer para você, meu irmão, o Senhor tem contemplado as lágrimas, o Senhor tem contemplado as suas necessidades. Eu quero dizer para você hoje, toda demanda vai se tornar provisão. A provisão do céu já está liberada. A provisão já está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Sabe, irmãos, abra a sua boca e declare. Fale aquilo que você quer ver. Pense na provisão, não na necessidade. Fala para o seu irmão assim: pense na provisão, não na necessidade. Fala assim, que o Senhor vai suprir tudo o que você precisa. Sabe, irmãos, quem vive debaixo da demanda, debaixo da necessidade, sempre vai viver debaixo de pressão. Este é o tipo de pensamento que o diabo gosta de produzir em você. Olha, faça que você vai conseguir. Você tem que ser perfeito. Você tem que ser santo. Você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Sabe, quem vive debaixo da demanda, debaixo da necessidade, sempre vai viver sem paz. Mas quem pensa no suprimento, descansa. Ele sabe que a provisão vai vir do céu. Ele sabe que o azeite está liberado do céu. E é do céu o seu Pai que está cuidando de você. Sabe, meu irmão, o que define a minha e a sua identidade não é o que fazemos, não é aquilo que eu faço, não é o que você faz, mas é aquilo que Ele fez por mim e por você. Sabe, o que define você não é aquilo que você realiza, mas é aquilo que Cristo já realizou por você na cruz. Sabe, é a obra que já está com Cristo. Então eu quero dizer para você nessa noite, porque muitas pessoas às vezes não conseguem liderar, porque muitas pessoas não conseguem desfrutar dessa realidade, porque vive padrão, sabe, do pensamento assim: se eu for líder, eu vou ter que saber, eu vou ter que saber ministrar bem a palavra, eu vou ter que saber orar bem. E muitas vezes vive debaixo da necessidade. Vou ter que multiplicar. Mas quem pensa desse jeito só vive de exigência. Vive olhando para si e não consegue. Porque muitas vezes você consegue desfrutar. Porque muitas vezes você vive baseado na sua capacidade. Você vive baseado na sua necessidade. Mas se você já disciplinou a sua mente para pensar em termos de provisão, você não vai ter medo mais de nada. Você disciplinou somente para pensar que já proveu sobre a sua vida. Qualquer desafio que vier para você, você vai fazer. Por quê? Porque você crê que Cristo já liberou sobre você toda a provisão. Amém, meu irmão? Sabe, a provisão já está liberada sobre nós. Sabe, não viva dependendo de você. Não raciocine em termos de demanda, mas raciocine em termos de provisão de Deus. Sabe, raciocine a provisão. Deus já liberou a provisão em Cristo. Sabe, Jesus, ele nunca pensava em termos de demanda, mas de suprimento. E certa vez os discípulos disseram: Jesus, você vai ter que mandar o povo embora, porque eles estão te ouvindo já há horas e eles vão morrer de fome. E o Senhor disse: olha, vai vocês e dê comida para eles. E Felipe naquele momento faz as contas e diz: Senhor, nós vamos precisar mais ou menos de mais de 1.000 denários para alimentar toda essa multidão. Sabe, o pensamento de demanda, de necessidade, sempre vai trazer frustração para você. Sempre vai trazer desânimo para você. Mas o Senhor falou para dar o alimento ao povo. Sabe, o mesmo Deus que permite a demanda, Ele é próprio para fazer o suprimento. Se Ele permitiu você passar por alguma necessidade, Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida e mandar o suprimento na sua vida. Porque enquanto os discípulos pensaram no dinheiro, Jesus pensou no que eles tinham, que eram 5 pães e 2 peixes. E o Senhor olhou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes como suprimento.
cumprimento. Sabe, irmãos, isso não é somente na nossa área financeira, mas isso é em todas as áreas da nossa vida. Sabe, você precisa mudar o seu condicionamento mental. Quando você muda a maneira de pensar, quando você decide pensar de acordo com a nova aliança, com o Novo Testamento, em termos de provisão, a ansiedade e o peso vai desaparecer da sua vida.